Seu filho da puta, você está sendo egoísta pra caralho, seu merda. E além de egoísta, até psicopata, velho. E aí, mano? Novamente eu assisti outro vídeo do Tragicômico e tive essa ideia de vídeo, só que dessa vez não é pra refutar o Wagner de novo. Na verdade eu fiquei puto foi com esse gigante Richard aqui, né? Que é tão gigante que eu nem sabia da existência antes do Tragicômico ter comentado sobre o vídeo dele. Só que enquanto eu assistia o react do Wagner pro vídeo do Richard, eu jurava que na verdade não era esse Richard falando, cara. Era o Peter do Ei Nerd, sério. Eu não sei de onde que eu tirei isso, eu acho que a voz deles é meio parecida. Então eu escrevi aqui no meu documento de ideias de vídeo que era pra eu fazer um vídeo refutando o Peter, cara. Que eu sequer sei se tá ciente desse caso aí. Eu acho que provavelmente não, né? Então eu vou refutar a opinião do Peter antes mesmo dele formar ela, tá ligado? Isso que é um bom debatedor, né? Embora que se o Peter fosse fazer um vídeo sobre esse tema aí, cara, pior que eu acho que ia ficar parecido com esse que o gigante Richard fez. Eu não duvido, sabe? Tipo, eu sinto que o Peter é o tipo de pessoa que falaria esse tipo de bosta, sabe? Eu acho que ele já tem filho, né? E ele não é lá uma pessoa tão inteligente assim, né? Você pode dizer que o cara, ele, sei lá, é bom em ganhar dinheiro. Tem alguma inteligência nesse sentido. E também ele não faz parte dessa galerinha lacradora, né? Na verdade ele meio que é contra essa cultura woke, blá blá blá. Mas eu já vi ele falando algumas bostas e eu não ponho a minha mão no fogo por esse cara. O Peter é outro que, como quase todo mundo, ainda tá naquela ilusão de isso é certo e isso é errado. Que, novamente, só pra deixar claro, certo e errado no campo da lógica, no campo dos fatos descritivos sobre o mundo, beleza. Essa grama aqui, ela é verde, ela não é azul, por exemplo, sei lá. Mas daí no campo moral, ético, de justiça, simplesmente não existe, né? E ele também ficou do lado do L, falando que não, o L, ele tá certo, o Light, ele tá errado, cara, ele é o malvado da história. Mas enfim, por que a gente tá falando do Peter, né, mano? O vídeo não é sobre ele. Mas então, eu vi esse vídeo aí do gigante Richard e eu já tava querendo fazer um vídeo sobre aborto já faz um tempo, sabe? Só que é melhor eu fazer os meus vídeos, com certeza, se eu conseguir encaixar os meus temas, as minhas opiniões, no formato de eu refutando algum youtuber ou falando do que algum outro youtuber falou. Porque isso, obviamente, dá mais visualizações, né? E nesse caso eu meio que consegui com esse Richard falando bosta sobre eutanásia, e isso dá margem pra eu falar sobre aborto também. Até porque, pelo discursinho do Wagner e do Richard, eles provavelmente são meio pró-vida, né? Talvez não 100%, mas provavelmente são contra o aborto, né? Mas então, qual que foi o caso que foi abordado nesses vídeos aí do Tragicômico e do Richard? Foi o caso da Noélia Castilho. Uma vida que o Estado jurou proteger. E resumindo aqui o caso pra vocês, ela é uma menina, né, que foi estudada por vários caras ao mesmo tempo. E eu não sei se ela já tinha histórico de depressão antes disso, mas o fato é que parece que isso traumatizou ela, né? E daí ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. E depois dela ter se jogado, ela sobreviveu, só que acabou perdendo o movimento das pernas, né? E daí depois ela ficou tentando conseguir pelo Estado o direito à eutanásia, porque ela não queria mais viver, né? E o Estado concedeu isso pra ela, mesmo o pai dela sendo contra. A mãe, eu acho que meio que tava apoiando a filha. Eu ouvi até dizer que pra tentar atingir o pai porque eles eram separados. Sei lá, cara, eu não vou bater o martelo nisso daí, é só algo que eu ouvi no vídeo. Mas o fato é, né, que o Estado, ele... Na verdade, de certa forma, ele tinha acabado causando o estudo dessa jovem aí, que já era adulta, eu acho, na verdade, sei lá, ou final da adolescência. E como que o Estado, ele acabou meio que causando isso? Foi porque ele separou a filha dos pais e colocou, eu acho que num orfanato, em que supostamente lá nesse orfanato tinham alguns imigrantes ilegais, ou sei lá, imigrantes legais ou ilegais, não sei. Na verdade, nem sei se eram imigrantes, cara. Na verdade, isso daí é outra coisa que estavam falando
Não sei se simplesmente supondo da boca pra fora ou se com embasamento, mas o fato é que ela foi estudada por vários caras, eu acho que ao mesmo tempo, né, nesse orfanato, porque o Estado tinha separado a filha dos pais, porque eu acho que eles tinham algumas dívidas e daí o Estado ele julgou que eles não eram aptos a cuidar de sua filha, e daí o Estado foi lá e decidiu cuidar pra eles, né? E cuidou muito bem. Olha só o que aconteceu, né? E além do Estado ele ter causado, de certa forma, né, o estudo dessa garota, ou pelo menos ter propiciado que ele acontecesse e esse trauma fosse gerado, além disso, depois que o Estado gerou esse trauma na garota, ele ainda deu a eutanásia para que a garota deixasse este mundo devido ao trauma que ela teve. E do jeito que eu estou falando agora, você provavelmente deve estar presumindo que eu tô achando isso daí um absurdo, né? Até porque como quem já me assiste há mais um tempinho aí no YouTube, sabe que eu estou longe de ser um fã do Estado, cara. Na verdade, eu tenho muitas críticas e geralmente, na verdade, a minha opinião é que a melhor coisa que o Estado faz é não fazer algo. Eu aplaudo o governo quando ele decide simplesmente não fazer algo, tá ligado? Geralmente é isso daí mesmo, porque quando ele decide fazer algo, meu Deus, sei lá, 95% das vezes é bosta que ele vai fazer, cara. Então, pelo menos deixa a gente em paz, né? Tu quer roubar a gente, rouba, mas, cara, pelo menos não ferre com a nossa vida, mais ainda. Pelo menos seja um parasita bonzinho, que não deixa o seu hospedeiro doente e fraco. Mas esse vídeo aqui não é pra ficar falando mal do Estado. Eu disse que eu fiquei puto com algumas coisas que o gigante Richard disse, e na verdade o Tragicômico ele até endossou a opinião do gigante Richard. Mas então, sem mais rodeios, qual que é o ponto que eu fiquei indignado? É o do gigante Richard ser contra a eutanásia. Tipo, totalmente contra. Ele não disse só, ah não, se a pessoa tá com depressão eu sou contra. Não, ele disse que, eu até entendo nos casos em que é, por exemplo, uma doença terminal, algo que a pessoa tá sofrendo muito fisicamente, o porquê que as pessoas apoiam a eutanásia. Mas eu só entendo mesmo, eu não concordo, eu sou contra a eutanásia em todos os casos. E, cara, vocês já viram aquela sketch do Porta dos Fundos? Que tem tipo um restaurante, né? Daí a garçonete ela vai lá na mesa e daí anota o pedido do casal e começa a soltar umas perguntas, tipo, qual que é a tua opinião sobre isso daqui? Qual que é a tua opinião sobre aquilo ali? O que você acha da eutanásia? Sou contra. Entendi. Aí ela anotava ali no papelzinho do pedido, né? E daí depois eles acabavam descobrindo que o restaurante ele cobrava por opiniões bostas que as pessoas soltavam lá no restaurante. Obviamente, uma delas sendo você ser contra a eutanásia, cara. Que negócio de doente do caralho, vai se fuder. Sério. E como alguns de vocês sabem, eu não sou um defensor da existência da justiça, né? Então eu não vou falar aqui que, não, quem é contra a eutanásia tá errado. Não, eu só tô falando isso porque é algo que me deixa indignado mesmo, sabe? Algo que me deixa puto que não vai de acordo com os meus valores pessoais, é só isso. Não é algo que eu quero para o mundo. Sério, será que esse filho da mãe, ele ia continuar defendendo essa bosta aí se ele estivesse numa cama de hospital, todo ferrado, sofrendo pra caralho, sabe? Será que ele ia manter esse posicionamento? E é engraçado que muitas vezes esse questionamento que eu tô fazendo agora é feito para quem apoia o aborto, né? Tipo, e se fosse você sendo abortado, você ia apoiar o seu aborto? E muitas vezes, frustrando a pessoa, eu respondia que sim. Sim, na verdade, eu preferia que eu tivesse sido abortado mesmo. Isso naquela época, né, que eu estava mais depressivo. Eu tive as minhas fases, mano. Eu cheguei até a ficar, tipo, com raiva das pessoas que me botaram no mundo. E daí eu falava que eu não tinha pedido pra nascer, né? Foram umas fases complicadas aí da minha vida, viu? E daí, além disso, eu também falava que, porra de proibir o aborto, tinha que proibir a gestação, cara. Colocar mais pessoas nesse mundo de bosta aqui que tem sofrimento pra caralho. Não tinha que só legalizar o aborto, tinha que promover o aborto, mano. Tinha que abortar tudo mesmo. Abortar é muito bom, é um gesto de amor. Então eu acabava sendo mais radical até do que os esquerdistas que são totalmente pró-escolha, né? Mas assim, como eu disse, eu tava passando por umas fases ruins, assim, na minha vida, né? Que fizeram com que eu tivesse essa visão mais negativa do mundo e mais extrema naquela época. Mas eu ainda tenho as minhas ressalvas em relação
a você ter filhos, sabe? Porque olha o tanto de macaco, de chimpanzé, bonobo, bostileiro de QI 87 que tem filho pra caramba sem condições de cuidar. Os caras eles não prestam pra colocar uma camisinha no pinto, mano. E daí quem paga são os seus filhotes, né? Olha o tanto de criança que nasce na merda porque os pais são um bando de irresponsáveis que não tem a menor condição de cuidar de uma criança e fornecer uma vida boa que possibilite ela a subir na vida e pelo menos não ser uma completa miserável, sabe? E daí esses bostileiros do caralho, totalmente irresponsáveis, como se fossem um bando de adolescentes, eles fazem esse tipo de merda e daí depois ou dão pro Estado criar, né? Dão pro orfanato, ou ficam vivendo de auxílio. Ou seja, os irresponsáveis acabam sendo sustentados pelo dinheiro das pessoas responsáveis. Olha que ironia, cara. É exatamente isso que o Estado faz. Ele desincentiva a produção e a responsabilidade e incentiva a vagabundagem. Porque o irresponsável, o preguiçoso, muitas vezes o que ele consegue com essas características negativas é algo que muitas pessoas sonham, né? Basicamente, viver do trabalho dos outros, sem nenhum tipo de obrigação. Já os responsáveis, as pessoas que realmente geram riqueza aqui no Brasil, elas são penalizadas por isso. Vocês já pararam pra pensar nisso? Se você for um vagabundo irresponsável, tu ganha auxílio. Se você for um trabalhador responsável, você paga o auxílio dos outros. Vocês acham isso justo? Independente do que vocês acham, o fato é que isso é roubo. Imposto é roubo, né? E que, de fato, os incentivos que o Estado dá são contraproducentes, né? É basicamente o poste mijando no cachorro, o ladrão prendendo o policial. Parece que o Brasil é a terra do contrário, né? Mas então, voltando sobre a paradinha de se ter filhos, né? Eu não sei vocês, mas, cara, eu tenho pra mim mesmo que... eu só vou ter um filho algum dia, talvez, se eu tiver muito bem de vida, mano. Se eu tiver rico, eu suponho. Ou pelo menos muito bem encaminhado, sabe? Porque geralmente os filhos, a minha mãe também meio que foi assim, né? Em relação à mãe dela, geralmente os filhos, eles têm a vontade de proporcionar para os seus filhos o que eles não tiveram dos pais. Então, algo que eu tenho bastante vontade de proporcionar para os meus filhos é uma estabilidade financeira ao ponto de que, se eles não quiserem, eles não serão obrigados a trabalhar. Eles podem curtir a vida sem a necessidade de fazer dinheiro e despender muito mais tempo naquilo que eles amam, sabe? Eu quero que o meu filho, quando nascer, ele nasça rico e ele faça as coisas que ele gosta. E se essas coisas por acaso gerarem dinheiro pra ele, ok, isso daí foi uma coisa à parte, não foi o motivo principal dele ter feito as coisas que fez. Tudo bem que tem a parte negativa disso, né? Ele pode acabar se tornando muito mimado e não ter noção do valor do dinheiro. Só quem trabalha para ganhar o seu dinheiro sabe qual que é o preço do que a gente compra de verdade. Ou melhor, qual que é o valor, né? Porque o preço é só um número. Mas o quanto que a gente teve que se esforçar para obter essas coisas, né? Mas apesar disso, sei lá, cara, eu fico pensando que, é algo que eu teria gostado de ter tido, né, na minha vida. Não simplesmente pra eu ficar na vagabundagem, sabe? Não fazer porra nenhuma de útil. Mas, por exemplo, imagina se agora eu tivesse uma renda mensal de, digamos, sei lá, 1.500. Sei lá, só rendendo de juros aqui no meu banco, né? Esse valor já seria o suficiente pra eu conseguir me sustentar enquanto eu despendo todos os meus esforços aqui no meu sonho, né, de fazer esse canalzinho dar certo. Só que, como o YouTube não tá dando dinheiro ainda, né, o que eu tenho que fazer é despender uma quantidade muito grande de tempo e de esforço em um outro trabalho para que eu consiga possibilitar a realização deste meu projeto pessoal aqui. E na verdade eu acho que essa meio que é a tendência do ser humano, sabe? Tipo, você caçar problemas pra si, caçar. Eu acho que o ser humano ele meio que foi feito pra resolver problemas, né? Ele fica feliz lutando pra alcançar objetivos e vencendo desafios, né?
Então, mesmo essas pessoas que falam, eu não ia fazer porra nenhuma se eu fosse herdeiro. Eu só ia ficar deitadão assistindo série e comendo Doritos e que se dane, mano. Sei lá, eu acho que muita gente acabaria talvez ficando algum tempinho nessa vidinha e daí depois elas não iam se sentir preenchidas, iam ficar com um vazio e daí iam começar um hobby, alguma coisa que possivelmente também viraria um trabalho, né? Geraria dinheiro pra essa pessoa. Mas seria algo que ela estaria construindo, sabe? Ela estaria criando algo novo a partir de seu esforço, mesmo não precisando. Porque isso é algo da natureza humana. E é isso que eu gostaria que o meu filho tivesse, sabe? Você tem um sonho? Tudo bem. Você pode focar integralmente aí no seu sonho. Você quer ser um músico? Tu quer fazer letras? Tu quer entrar pra uma banda, tocar guitarra? Sei lá. Ok, tu pode fazer isso, sem problemas. Você pode focar integralmente neste seu projeto aí. Olha que coisa bonita, né? Mas sim, como eu disse, eu sei que tem os efeitos negativos disso daí. Um outro que eu pensei agora é ele acabar se tornando mais fraco do que o próprio pai, que no caso seria eu, né? Porque, cara, eu já não sou a pessoa mais forte do mundo, tá? Eu já tive vários episódios depressivos na minha vida. Eu tenho déficit de atenção, autismo. Mas, apesar de todos os obstáculos que eu tive e estou tendo na minha vida, eu estou conseguindo construir uma força dentro de mim e estou tancando o Bostil. Eu tô trabalhando pra caramba e despendendo bastante também tempo e esforço aqui no YouTube. Essas duas coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que tancar o Bostil não é pra amadores, né? Mas que bom que eu estou conseguindo. Mesmo que em alguns momentos eu tenha quase ido de F, e mesmo que, tipo, se eu tivesse nascido, digamos, em 1500, tempos que as coisas eram bem mais difíceis do que hoje, eu provavelmente teria ido de F, o que demonstra que as pessoas meio que estão ficando mais fracas e mimadas conforme as gerações passam, né? Apesar disso, as coisas melhoraram e eu ainda seria mais forte, provavelmente, do que esse meu filho, que teria menos obstáculos do que eu tive. E mesmo ele tendo sido poupado de um grande obstáculo, né, que é a necessidade de gerar dinheiro, mesmo assim eu sinto que ele provavelmente ainda acharia a vida um negócio difícil, um negócio cruel, e passaria por momentos em sua vida que preferiria não existir, né? Mas não é por causa disso que eu vou evitar dar uma vida melhor para o meu filho do que a vida que eu tive, né? Isso assumindo que eu tivesse um filho no futuro. Eu não sei se eu vou ter, mas pensando aqui, cara, eu até que gostaria de ter. E eu espero que ele herde as minhas características positivas. Eu sei que parte dos meus genes acabam sendo uma grande desgraça, né, mano? Poxa, déficit de atenção, autismo, depressão, calvície. Eu tenho várias coisinhas negativas, né? Mas ainda assim eu vejo alguma coisa de bom em mim que eu tenho a esperança de talvez conseguir passar para a próxima geração. Então, se eu tiver, tomara que o meu filho cresça e se torne mais inteligente do que o pai. E também melhor no xadrez, né, cara? Tá aí uma coisa que eu quero ensinar pra ele. Mas então, tem outros pontos que eu achei meio absurdos que o gigante Richard falou. Vamos começar por um dos pontos que o Wagner do Tragicômico concordou com ele. Que é o de tipo, até dá pra entender quando é uma doença terminal, quando é uma dor física muito intensa que não vai passar, a eutanásia. Mas quando é um sofrimento mais psicológico, tipo depressão, aí eu não concordo, cara. Eu não consigo ver nenhum sentido nisso. E vocês nunca vão me convencer do contrário. Ai, cara. É com esse tipo de coisa que eu tenho que lidar. É isso que eu tenho que ouvir, né? Como diz o meu pai, melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Isso inclusive tá meio em sintonia com aquele outro pensamentozinho idiota de que depressão não existe, né? Não que eles tenham afirmado isso, mas eles estão subestimando o sofrimento psicológico simplesmente porque é algo que tá acontecendo na cabeça da pessoa, não é tipo uma perna que tu quebrou. E daí às vezes chega alguns imbecis, sabe, completamente idiotas, retardados mentais, burros, doentes da cabeça que vêm falar que depressão não existe. Tu tá deprimido? Tu tá depressivo? Cara, é só tu levantar, levanta e anda, porra. Não importa o quão mal que tu esteja se sentindo, o quão sem energia que você esteja, é só tu levantar e andar, isso só depende de você.
Sendo que a depressão não é simplesmente um negócio mental, um negócio psicológico de pensamentos da cabeça da pessoa. A depressão é uma condição física. Todas as condições mentais são condições físicas, retardado. Você sabe o que faz eu conseguir mexer esse meu bracinho aqui? Dopamina, tá sendo liberado dopamina aqui no meu cérebro, que faz com que eu tenha a motivação necessária para realizar este movimento. Se no meu cérebro não estivesse sendo produzido dopamina neste exato momento, eu ia ficar parado, cara, deitado sem vontade de fazer nada, entendeu? Então, a depressão, ela não é simplesmente, eu tô muito triste, eu tô muito mal, eu tô com muita preguiça, então eu não quero fazer nada. Não, meu querido. A depressão é uma incapacidade física, uma impossibilidade de você conseguir se mover. E para deixar isso daí mais claro, é só eu fazer a seguinte pergunta: por que a gente pode quebrar a perna, mas não o cérebro? A perna ela não se mexe sozinha, ela precisa do cérebro para se mexer. Se a perna quebra, a gente não consegue se mexer. Mas se o cérebro quebra, a gente também não consegue se mexer. Simples assim. Se não foi possível de se entender agora, com eu dando essa explicação aqui, eu não sei mais o que te dizer, cara. Sei lá. Já excedeu o meu número de tentativas. Mas então, a impressão que eu tive neste vídeo é que eles estão achando que o sofrimento mental, psicológico, ele é menor, sabe? Ele é menos relevante do que o sofrimento físico. Sendo que, geralmente, na verdade, os sofrimentos mentais são extremamente superiores, extremamente mais fortes, mais intensos do que os sofrimentos físicos. Como diz, eu acho que o Sêneca, sei lá, é um estoico aí, né? Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sofremos muito por antecipação. Geralmente o sofrimento é muito mais mental do que físico, cara. E eu garanto pra vocês que os maiores sofrimentos que eu tive com certeza foram sofrimentos mentais, sabe? Que inclusive eu cheguei até a tentar diminuir o sofrimento mental que eu tive numa certa época aí da minha vida com o sofrimento físico. Algumas pessoas fazem isso, sabe? Pra tu ver como que tem vezes que o sofrimento físico ele é preferível ao sofrimento mental, né? Mas eu falo mais sobre essa época aí da minha vida em um outro vídeo. Tipo, eu não consigo entender direito, cara. Por que eles podem até talvez achar um pouco mais razoável você ser a favor da eutanásia quando o sofrimento é físico, mas quando é mental, aí não. Aí é um absurdo completo. É por quê? É porque o sofrimento mental, ele sempre tem a possibilidade de melhora, de conseguir interromper ele, diferente do físico de uma doença terminal? Como se não houvesse casos crônicos e atualmente irreversíveis de depressão, né? Que causam um sofrimento imenso na pessoa que tem essa condição. Sério, teve fases aqui na minha vida que eu cheguei até a dizer que, cara, eu não lembro exatamente qual que foi o exemplo que eu dei, mas eu acho que foi tipo, eu prefiro levar um tiro do que sentir o que eu tô sentindo agora, sabe? Nesse nível. Mas como é um negócio mais interno, aí as pessoas são mais propensas de dizer, isso daqui não é tão grave. É só tu mudar os teus pensamentos, é só... Isso daí é frescura, tá ligado? Sendo que não é. Você não tá na cabeça da pessoa que sofre pra você saber o que ela tá sentindo e o quão ruim que é, o quão incapacitante que é ter uma depressão. Até porque você provavelmente é um neurotípico, né? Não tem nenhuma condição desse tipo, então... o meu cérebro ele funciona normal. Eu não entendo como que as pessoas não conseguem sair da cama e fazer as coisas básicas da vida. Porque pra mim até que é fácil, né? Ou pode até ser difícil, mas eu consigo tancar e eu sou feliz e eu tenho a minha motivação aqui, o meu esforço. Como que as pessoas não conseguem fazer isso? Eu não consigo entender. Justamente porque você não é igual a elas, cara. É que nem alguém que tem tiques. Por exemplo, da síndrome de Tourette. Tu não entende como que a pessoa, ela simplesmente não consegue evitar e impedir de que esses tiques eles aconteçam. Mas o fato de você não entender não faz com que esses tiques deixem de ser incontroláveis. Porque eles de fato são, cara. O cérebro dessas pessoas que tem essa condição é simplesmente diferente do teu cérebro. Entenda isso. E pra finalizar, acho que o último ponto, né, que eu queria bater aqui desse gigante Richard é que ele disse em um momento lá que cara, eu virei pai
E quando isso acontece, a tua visão de mundo muda, sabe? E eu acho que nenhum filho tem o direito de destruir o fruto de seus pais. Alguma coisa assim, sabe? E daí depois ele tem a coragem de chegar e falar que a pessoa que está se desvivendo está sendo egoísta, não está considerando o sentimento dos outros. Seu filho da puta, você está sendo egoísta pra caralho, seu merda. E além de egoísta, até psicopata, velho. Pra ser totalmente contra a eutanásia. Você pode falar que quem se mata tá sendo meio egoísta? Beleza, mas não reclama disso, porque você também tá sendo. Eu diria que de repente até mais do que essa pessoa que encerra a própria linha da vida. Isso daí que tu tá tendo pelos teus filhos acaba deixando de ser amor e se tornando apego. Não, eu não quero que os meus filhos sejam felizes, eu quero que os meus filhos me façam felizes. E eu vejo que é até um comportamento frequente entre os pais isso daí, né? Tipo, em vez deles terem empatia pelo filho que se desviveu, eles ficam com raiva do filho, tipo, não seja tão egoísta. Que merda, por que tu fez isso daqui, cara? Tu não devia ter feito isso, isso é errado. Tu não pensou na gente. Olha como que esse pensamento é super autocentrado. Não é sobre o sofrimento que o filho estava sentindo, é sobre o sofrimento que eles, os pais, sentiriam se o seu filho passasse dessa pra melhor. E essa gentinha tem a coragem de falar de egoísmo. Vocês são tão egoístas quanto, ou até mais. Mas enfim, já tá em 1h07 essa gravação aqui. Eu tenho que almoçar e também dar um descanso pra minha garganta que já tá até doendo, mano. Muito obrigado por me assistirem até aqui. E se tu chegou até aqui, comenta aí embaixo GTA, só pra ver quem chegou até o final. Por esse vídeo é isso, a gente se vê no próximo.